paz, meus queridos irmãos, bom dia. Mais um dia que acordamos, mais um dia que temos as misericórdias do Senhor sobre a nossa vida. Nós sabemos que a Bíblia, a cada dia, nos tem promessas para as nossas vidas. Nós sabemos que a Bíblia contém mais de 8.800 promessas, ou seja, toda vez que você abrir a Bíblia, você pode encontrar uma promessa de Deus para a sua vida. Ou de salvação, ou de vida plena, ou que o Espírito Santo vai cuidar de você, ou de paz, ou de provisão diária em todas as áreas da sua vida, de proteção, sabedoria e prosperidade, além de inúmeras outras. Deus não muda. Ele não altera as promessas que ele fez para os filhos amados seus. A Bíblia também nos diz que Deus jamais vai alterar a palavra que sai da sua boca. Portanto, meu amado, fique tranquilo. Comece esse dia, essa semana com a cabeça erguida, porque o Senhor tem palavras de paz, de prosperidade, de sabedoria para a tua vida. Não desanime, não fique cabisbaixo, porque você pode abrir a palavra do Senhor e aqui encontrar a direção que o Senhor quer dar para os teus dias, para os teus planos, para os teus projetos. E hoje nós vamos ver a passagem onde fala do vale de ossos secos. Sim, meus amados, muitos de nós já ouviram falar tantas vezes, mas é tão bom porque ela nos traz esperança. Esperança de dias melhores, esperança de que os nossos sonhos vão ressurgir, de que os nossos projetos vão ter vida, em nome de Jesus. Meu amado, você já se encontrou no momento em que a sua vida estava sem esperança? Em que havíamos se esgotado todas as suas possibilidades? Mas saiba, a palavra sempre tem esperança para você. Deus é o Deus do impossível, que pode transformar até aquelas situações que você considera mais difíceis. Aqui, nessa visão do vale de ossos secos, nós podemos renovar nossa esperança no nosso Deus, que não muda, que jamais falha. Ezequiel era um profeta judeu e ele morava na Babilônia. Certo dia ele teve uma visão em que Deus o levou a um vale cheio de ossos muito secos. Então, Deus lhe perguntou se era possível aqueles ossos voltarem à vida. Ezequiel não sabia a resposta, mas Deus ordenou que ele profetizasse vida sobre aqueles ossos. Nós podemos ver isso na Bíblia, na palavra, em Ezequiel 37, 4 a 6. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Que palavra poderosa naquele tempo e hoje para as nossas vidas, quanto muitas vezes nós pensamos que está tudo acabado, que está tudo morto. E bem obediente, Ezequiel profetizou sobre aqueles ossos. E uma coisa incrível aconteceu, meus amados. Os ossos se juntaram e os músculos, os tendões e a pele voltaram a aparecer sobre eles. Já não eram mais um monte de ossos secos, eram corpos humanos inteiros, restaurados. Aleluia! Só havia um problema.
não estavam vivos. Então Deus mandou Ezequiel profetizar outra vez sobre eles. E Ezequiel obedeceu, e os corpos receberam espírito e ficaram vivos. Aleluia! Agora à sua frente estava um grande exército de pé. O impossível tinha acontecido. O milagre estava completo. E Deus explicou a Ezequiel que os ossos secos representavam a nação de Israel. Depois de muitos e muitos anos de desobediência, Deus resolveu castigar os israelitas, entregando-os nas mãos dos seus inimigos. A cidade de Jerusalém tinha sido totalmente arrasada. O templo estava em ruínas e o povo tinha sido deportado para a Babilônia. Tudo isso era fruto do pecado. O povo de Israel tinha abandonado a Deus para seguir deuses falsos e tinha se dedicado a praticar coisas erradas que desagradavam totalmente ao Senhor. Como não se arrependeram, não mudaram de vida, receberam o castigo que mereciam. Agora, diante da devastação, eles finalmente reconheceram seus erros, mas já haviam perdido a esperança. A escravidão era a sua nova realidade e eles se sentiam mortos como ossos secos. Era o fim para eles. Mas houve, através do nosso Deus Todo-Poderoso, uma promessa de restauração. Mas a visão que Deus deu a Ezequiel foi essa mensagem de esperança. Os israelitas tinham pecado, mas agora eles tinham se arrependido e voltado seus corações para Deus, e Deus teve compaixão do seu povo. A esperança dos israelitas tinha secado, mas Deus mostrou que ele tinha poder para lhes devolver a vida. Ele prometeu restaurar o povo de Israel com seu espírito e levá-los de volta para sua terra. A morte e a devastação iriam ser transformadas em vida e bênção. É como em nossas vidas, quando surge uma palavra de esperança, quando tudo parece perdido, e aquilo do passado somente se transforma em um testemunho de restauração, de regeneração, de restituição que Deus dá em nossas vidas. Por vezes eu e você nos encontramos em situações muito semelhantes, sem esperança por causa dos nossos pecados, falhas, erros ou pelas circunstâncias da vida. E nessas horas parece que a única coisa que podemos fazer é desistir e morrer, porque não há mais outra saída aos nossos olhos. Mas aí vem Deus com a sua palavra poderosa e Ele nos oferece uma esperança. E Deus começa a agir em nossas vidas e Ele faz o impossível acontecer. Quando nos arrependemos dos nossos pecados e nos voltamos para Ele, crendo que Jesus é o nosso único Salvador, Deus nos dá nova esperança. Ele tem poder para nos restaurar, transformar a maldição que havia em bênção, a morte em vida. Nem sempre é imediato de uma hora para outra, como os israelitas também tiveram que esperar anos pelo cumprimento dessa profecia. Mas Deus é sempre fiel. Deus ordena que profetize os ossos, dizendo: ossos, ouçam.
Vemos que essa é uma convocação a pessoas já sem vida, sem ânimo, sem coragem, sem esperança. É um grito de ânimo para as nossas vidas, para as nossas almas. É preciso ouvir. Porém, muitas vezes estamos tão afogados em nossas ambições, não podemos ouvir o chamado legítimo de Deus. Não podemos ouvir a sua palavra e por isso, quando se ouve, entende-se equivocadamente como um chamado à riqueza, ao poder, ao individualismo, mas não. Não, meu amado, são ossos secos, porque quem vive de forma distorcida a verdade do evangelho, na verdade ela não vive. O chamado de Ezequiel é para o corpo. A carne ali volta a compor os ossos. Corpo é sinal de dignidade, de beleza divina, é o visível para ser cuidado, é o viver de forma comunitária, de amor, bondade com o próximo. Um corpo sozinho não pode viver, ele precisa estar unido a outros corpos e é essa a comunidade sonhada por Deus. Não há expressão de amor maior em uma pessoa que possa ser revelada sem a presença do próximo. Tão valoroso é o corpo que Deus, que é Espírito, assumiu o corpo para falar de amor para nós. O corpo reflete uma multidão de sentimentos. Por isso, primeiro o profeta diz: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor, eis que vivereis. Aleluia! Farei crescer carne em vós. Não serão apenas ossos, mas serão corpos novamente. Não serão fantasmas, existirão novamente. Serão pessoas com dignidade, pessoas para falar do seu Deus. Esse era o primeiro sinal da profecia de Deus, o barulho dos ossos batendo, movimento, um corpo em movimento, rumor e animação. Foi quebrado o silêncio da morte, passaram a existir porque já não estavam mais apáticos, silenciosos. E esse gesto mostra que nós fomos chamados a fazer o movimento pela vida, a fazermos rumores. Israel cativa, escrava, silenciosa e desanimada não ficaria assim para sempre. Teria novamente movimento, teria o som da vida, teria corpos unidos para a mudança. E assim é conosco. É o povo de Deus, é um povo preparado para marchar, transformar, abrir a boca, profetizar e alterar uma realidade de escravidão. Para isso, meu amado, é preciso ouvir o chamado e não ser mais ossos secos sem vida, mas corpos preparados para movimentar-se, para ser instrumentos de Deus, para a mudança e para demonstrar o amor nas ruas, nos empregos, nas casas, na igreja, na vizinhança, por onde quer que nós passemos, nós temos que demonstrar amor, vida, ressurreição, transformação. Por isso, meu amado, minha amada, coloque sua esperança em Deus e veja hoje mesmo como Ele vai lhe transformar, como Ele vai começar o processo para lhe restaurar, em nome de Jesus. Amém.